Amada Igreja, sou o pastor Edivaldo. A minha meta é a edificação do corpo de Cristo. Este homem esteve no reino das trevas por 20 anos. Aprendeu os segredos extraordinários do mundo espiritual. Se tiver dúvidas de algumas revelações, ore a Deus. O Espírito Santo vai tirar tuas dúvidas. Petero Cândido, do Congo, Guerra dos Santos. Capítulo Introdução. Quero deixar claro que este testemunho não é para glorificar o diabo. Estou testificando para mostrar a glória de Deus diante de Satanás. Quero que o mundo entenda que nem Satanás, nem os demônios, nem as bruxas podem permanecer diante da glória de Deus. Quando eu trabalhava para o diabo, ele costumava nos dizer que é poderoso. Nós o temíamos, mas não sabíamos que havia um Deus todo-poderoso que era mais poderoso do que aquele que é Jesus Cristo. Eu quero dizer isso mais alto. Quando um homem segue a Jesus Cristo, quando um homem está servindo a Jesus Cristo e mantém sua palavra, mesmo que o diabo reúna seus demônios e seus servos, não há nada que eles possam fazer contra esse homem. Que este testemunho não lhe dê medo, mas sabedoria, porque ninguém pode derrotar seu inimigo a menos que tenha estudado e compreendido seus dispositivos e modos operacionais. A questão é que a humanidade tem um inimigo invisível. O inimigo da humanidade está se escondendo além do alcance dos sentidos e da percepção humana, etc. Mas ele vê a humanidade e nos vê 24 horas por dia. Teremos que tentar entendê-lo para podermos combatê-lo com eficiência. Servi ao diabo por 22 anos e ninguém da família sabia disso. Eles estavam apenas aproveitando o dinheiro que eu estava trazendo para eles. Fui embaixador dos feiticeiros da África Central. Nenhum bruxo ou bruxa poderia executar e decapitar um homem ou mulher sem minha permissão. E por 22 anos comandei 365 demônios. Deus não criou os humanos para que sofram na terra. Pode haver julgamentos, mas os julgamentos devem durar um período específico. No entanto, se o seu sofrimento persistir e se prolongar, você deve entender que existem manipulações e feitiçarias. Estou sugerindo que você deve procurar a face do Senhor Jesus. Quando eu trabalhava para o diabo, um dia ele me disse: Peter, você tem que entender que não sou desta terra. Eu venho do mundo celestial, esse céu é a minha origem. Eu tenho vivido e habitado na presença de Deus por eras. Eu conheço Deus porque tenho habitado em sua presença e glória. Eu conheço Deus mais e melhor do que esses cristãos que estão enchendo essas igrejas e o seguindo. Eu sei o que ele gosta e o que ele odeia. Eu sei como ele trabalha. O diabo me disse: Deus trabalha com o sistema de adição e multiplicação. A cruz do Senhor da Luz é adição e multiplicação. Na cruz não há subtração e não há divisão. Quando comecei a trabalhar para o diabo, ele me fez saber que a noite não é mais hora de dormir, mas de trabalhar. Portanto, passei 22 anos da minha vida trabalhando dia e noite. A maioria de vocês cristãos sofre porque gosta de dormir enquanto seu inimigo está trabalhando. Você passa a noite toda dormindo enquanto o inimigo está trabalhando. Fui um grande místico no Zaire e nos países vizinhos. Eu era o líder das bruxas na África Central. Capítulo 2. Minha história. Nasci em uma família de 8 pessoas no leste do Congo, na província do continente. Quando nasci me chamavam Mukando, que significa solução e libertação. O nome correspondia à minha missão na terra. O Senhor me conheceu no ventre de minha mãe e já havia me separado para sua obra. O mundo das trevas estava em guerra contra minha vida quando eu ainda era um bebê. Eles estavam cientes da marca e do símbolo de Deus em minha vida. Sempre digo em meu testemunho que a batalha na vida de um homem não começa quando ele é adulto e sim no ventre de sua mãe. Na verdade, o diabo trabalhou duro para destruir os bebês que têm o destino de trazer luz e soluções para o mundo. Herodes tentou destruir o menino Jesus porque ele era a solução para o mundo. Eu era um bebê de 3 meses quando sofri um ataque satânico por causa de minha estrela radiante e brilhante. Fui atacado por uma doença e fui levado ao hospital, mas após o tratamento, morri. Foi no dia do meu enterro, enquanto as pessoas levavam meu cadáver para o cemitério, que voltei à vida. Isso aconteceu pela segunda vez. Quando morri pela terceira vez, as pessoas hesitaram em enterrar meu cadáver. Eles estavam esperando que eu voltasse à vida. Foi quando me levaram para o cemitério e estavam prestes a me enterrar que voltei à vida. Então meu pai disse: desta vez, se meu filho ficar doente, não vamos mais levá-lo ao hospital, mas vamos levá-lo ao médico local. Amada, se você já visitou um médico nativo ou marabu, deixe-me informá-la de que você está preso ao mundo das trevas e precisa de libertação. Nasci em 1955. Alguns anos depois do meu nascimento, meu pai morreu em 1964 durante a rebelião. Quando nasci,
Em 1955, Patrice Lumumba lutava contra o poder colonial. Como resultado, as autoridades coloniais passaram a estudar a origem de Lumumba e sua tribo Tetela. Eles descobriram que ele nasceu pesando 4 quilos. Como resultado, eles promulgaram uma lei na província oriental de que qualquer bebê que nasça com mais de 4 quilos deve ser morto. Considerando que nasci pesando 5 quilos, portanto, era para morrer. Minha mãe chorou a noite toda. Quando uma parteira viu minha mãe chorando, naquela noite ela se emocionou. Ela disse à minha mãe: "Vou escrever no meu relatório que seu bebê tem 3 quilos." Foi assim que fui salvo. Nasci em uma família muçulmana. Meus pais e ancestrais eram muçulmanos. Eu fui para a escola única do Alcorão, onde estudei o Alcorão. Após meus estudos, fui ordenado ministro. Depois da minha ordenação, senti-me atraído pelo marabutismo. Um marabu é um líder religioso muçulmano e professor com poderes sobrenaturais. Quando me tornei marabu, comecei a colaborar com Lúcifer. Tornei-me colaborador de Satanás, a entidade inimiga da humanidade e do cristianismo. Amado, aquele com quem você está lutando e combatendo era meu mestre. Aquele que você está mandando fogo foi meu amigo, meu chefe e meu Deus por 20 anos. Deixe-me avisá-lo, cristão, você está em guerra e conflito com uma poderosa força invisível. Portanto, você terá que estudá-lo e entender suas estratégias e modo operacional para derrotá-lo. Passei 22 anos servindo ao diabo. Capítulo 3. Minha iniciação no ocultismo. A coisa toda começou na cidade de Kisangani em 1977. Quando meu pai morreu, logo após a morte de meu pai, a família foi atingida por extrema pobreza. Eu sempre digo aos cristãos para pedirem a Deus que os livre da pobreza. É uma das raízes de todo o mal. Muitos recorrem a uma vida de crime e assaltos à mão armada por causa da pobreza. Muitas estão na prostituição por causa da pobreza. Portanto, devemos aplicar os princípios bíblicos para sair dela. Após a morte de meu pai, meu irmão mais velho nos mudou da cidade de Kindu para a cidade da província de Kisangani. Eu tinha 11 anos. Naquela época, eu estava em extrema dificuldade e pobreza. Chegou a um ponto que não tinha dinheiro para comer e fiquei 2 dias sem comer. Naquele dia, eu estava falando comigo mesmo e disse no meu coração: se eu tivesse o dinheiro eu poderia ter comido esta e aquela comida. Quando um homem está na pobreza, ele está mais perto do diabo do que pensa. É nessa pobreza extrema que o demônio vem sugerir coisas na cabeça das pessoas. Enquanto falava comigo mesmo, em meu coração, não podia saber que o diabo estava ouvindo e escutando minha mente. Mais tarde, fui dormir durante o dia. Foi quando eu estava dormindo que tive um sonho estranho. Na verdade, eu vi um cachorro trazendo notas de dinheiro aos meus pés. O cachorro me disse: "Peter, você está na pobreza e na necessidade. É por isso que trouxemos dinheiro para aliviar suas dificuldades. Basta ir ao banheiro e você verá o dinheiro que trouxemos para você." Amado, quando acordei, olhei em volta do meu quarto, mas não havia cachorro e nem dinheiro. No entanto, quando fui verificar nosso banheiro, para minha grande surpresa, vi notas de dinheiro exatamente como no sonho. Peguei as notas de dinheiro e dei para minha mãe para ela ir ao mercado e comprar comida para nós. Por outro lado, minha irmã era cética e desconfiada. Ela me disse: "Peter, você não tinha dinheiro. De repente, você entra no banheiro e sai com misteriosas notas de dinheiro. Não quero ter nada a ver com esse dinheiro misterioso." Além disso, minha noiva também se recusou a tocar naquele dinheiro. Por outro lado, minha mãe disse: "Não há nada de errado com o dinheiro e vou usá-lo. O que quer que aconteça com meu filho, deixe acontecer comigo." Minha mãe foi ao mercado e comprou comida e cozinhou para mim. Eu comi aquela comida com minha mãe, mas todos os outros se recusavam a tocar naquela comida. No entanto, no momento em que terminei de comer esta comida, ouvi uma voz falando em meus ouvidos as seguintes palavras: "Pedro, considerando que você usou nosso dinheiro, fará o que lhe dissemos. Agora que você acabou de comer, você deve ir ao cemitério para obter instruções que temos para você e você fará o que lhe for dito." Mais tarde naquele dia, deixei o complexo e estava a caminho do cemitério. Rapidamente notei que algo estava estranho. Na verdade, a estrada que leva ao cemitério local de Kisangani não foi desenvolvida. Não havia avenida nem luz elétrica naquele caminho. Mas quando eu estava indo para o cemitério, notei que havia um lindo bulevar e havia luz elétrica iluminando a bela estrada. Eu estava me perguntando de onde diabos veio esse bulevar e a luz elétrica. Enquanto eu continuava indo para o cemitério, vi 6 lindas senhoras uniformizadas a uma distância relativa.
Inicialmente, pensei que fossem senhoras comuns que voltavam do cemitério. Mas assim que me aproximei deles, eles me saudaram. E eles me disseram: nós o cumprimentamos, Sr. Peter. Somos o serviço de protocolo do mundo paralelo. Viemos dar-lhe as boas-vindas. Na verdade, essas senhoras eram sereias do mundo sombrio. Eles me acompanharam ao cemitério capítulo 4 O mundo paralelo dimensão de Satanás. No momento em que chegamos ao cemitério, houve mais surpresas para mim. Na verdade, quando chegamos antes do cemitério, não pude mais ver as lápides. Na verdade, eu vi uma cidade metropolitana e urbana futurista e avançada em vez do cemitério. Perguntei às 6 senhoras sobre a civilização metropolitana diante de nós. As senhoras disseram: este é o mundo paralelo, nossa dimensão, o segundo mundo. Amados, a água e o cemitério são os principais portais para o mundo paralelo do diabo. Quando entramos na dimensão paralela, essas sirenes me disseram: você é esperado no auditório principal para a iniciação. No entanto, devemos primeiro visitar a maternidade de nosso reino, onde as mães estão dando à luz seus filhos. Imediatamente nos dirigimos para a maternidade onde vimos tantos bebês e mães. Perguntei à sereia: qual é o significado de tudo isso? Este último me disse: sempre e onde quer que uma senhora esteja grávida na Terra, naquele exato momento, uma senhora ficará grávida em nossa civilização. Quando aquela senhora grávida na Terra der à luz seu bebê, naquele mesmo momento Nossa Senhora em nosso reino também dará à luz o bebê. E se o bebê que nascer na Terra for um menino, o bebê que nascerá em nosso mundo também será um menino. E o bebê que nascer em nosso mundo terá a mesma face do bebê que nascer na Terra. E quando a mãe na Terra estiver amamentando ou lavando o bebê na Terra, a mãe em nosso mundo também estará amamentando e lavando o bebê em nosso reino. O propósito da mãe do nosso mundo consiste em trabalhar para substituir o bebê que nasceu na Terra por um bebê que nasce em nossa dimensão. Assim, muitos dos bebês que são criados por mães na Terra são demônios da outra dimensão no mundo paralelo. Muitas das pessoas que vivem na Terra não são humanas normais e naturais. Eles são demônios do mundo das trevas. Eles substituíram os humanos naturais que nasceram nesta Terra e esses humanos naturais foram transferidos para o mundo das trevas. Esses demônios físicos que parecem humanos cometem maldades na Terra. Essas más ações realmente frias são naturais para essas pessoas. Essas pessoas não têm remorso, nem misericórdia e compaixão. Ações e atos malignos são naturais para eles porque são demônios. Essas sereias me disseram: essas pessoas que substituíram os humanos na Terra vivem mais porque foram enviadas para fazer o mal na Terra. Essas sereias me disseram: uma vez que um bebê de seu mundo pousa aqui, ele não vai durar porque nosso Deus Lúcifer come e devora bebês. Eles são sua comida. Depois de visitar a maternidade deste reino de Satã, a sereia me levou ao auditório para iniciação e treinamento. Capítulo 5 Meu encontro com o príncipe deste mundo. Após iniciação e treinamento na dimensão no mundo paralelo, com o tempo comecei a trabalhar com políticos. Mais tarde, fui levado do norte do Congo para o Capitólio por esses políticos. Eu era o padre deles e trabalhava para eles sozinho. Enquanto eu vivia na capital, conheci um marabu da República do Chad. Quando ele me viu, ele me disse: meu amigo, seu nível é baixo. Você deve gravitar para níveis mais elevados. Portanto, escreva para este endereço e jogue a carta no banheiro e você receberá uma resposta. O endereço na carta era de um místico egípcio. Quando este recebeu minha carta, começou a vir me visitar por meio de viagens astrais. Ele viajava do Egito para minha casa no Congo todos os dias à meia-noite, a fim de me treinar e me preparar para enfrentar o diabo. Depois de me treinar por um ano, um dia ele convocou o demônio que se manifestou em meu quarto. Quando o diabo apareceu, notei que ele tinha a aparência de um caucasiano, embora pudesse assumir a aparência que quisesse. Na verdade, antes que esse místico egípcio convocasse o diabo, ele me alertou para não temer, caso contrário eu enlouqueceria. E quando o diabo se manifestou, ele realmente saiu da terra. Ele estava sentado em seu trono e tinha 2 guarda-costas. Eu não podia assistir seus guarda-costas porque eles eram horríveis. Muitas pessoas me perguntaram sobre a aparência e a forma do diabo e dos demônios. Eu estava encontrando o diabo todos os dias à noite para um relatório. O diabo gosta de agir como Deus porque ele é o Deus deste mundo. Ele também é o Deus em muitas dimensões e realidades paralelas. Considerando que Deus mudou sua forma e aparência, o diabo também mudou sua forma de tempos em tempos. No mundo das trevas, o diabo é Deus. Ele não tem forma e muda o tempo todo. No entanto,
Ele não é onipresente. Se ele está na África do Sul, não está no Congo. Muitas vezes, quando ele vinha até mim para fazer o relatório, ele tinha a forma de um esqueleto. A lei é aqui: quando ele vier até você em qualquer forma, você deve dominar seu medo e não correr, caso contrário, ficará louco e morrerá. Às vezes, o diabo vinha até mim na forma de um monstro com 1 ou 2 chifres com cauda. Às vezes ele vinha até mim na forma de um sapo. E enquanto conversava com esse sapo ele ia crescendo de tamanho até atingir o tamanho de um carro. Ele também estava aparecendo para mim na forma de uma cobra de 7 cabeças para obter um relatório sobre minha atividade. Eu deveria conversar com cada uma de suas 7 cabeças. No entanto, todos os sábados desde o início da Terra, o diabo vem à Terra em forma humana. Assim, todos os sábados, Satanás veste um terno preto e camisa branca, meias brancas e sapatos pretos. Todo sábado o diabo dirige um Mercedes-Benz preto na Terra. Ele vai a bares, hotéis e boates populares em todo o mundo para dormir com mulheres. Ele dá muito dinheiro a essas senhoras, mas muitas delas morrem. Alguns não morrem. Quando o diabo entra em um bar ou boate na Terra, ele sempre tem a tendência de mandar o barman servir cervejas ou comida para todos ao redor. Assim ele consegue capturar e comprar as estrelas e chances das pessoas. Apenas observe que todos os sábados o diabo caminha pela terra em forma humana em bares, boates e hotéis. Ele dirige um carro preto e está acompanhado por seus 2 guarda-costas. Um dia, o diabo me disse: Peter, mesmo que eu possa dar dinheiro às pessoas, ainda assim não posso deixá-las com meu dinheiro. Eu tenho que pegar algo de volta. É por isso que o diabo sempre retira o que deu às pessoas que o procuraram por dinheiro. Eu disse que os demônios têm suas formas e aparências peculiares. Mas há momentos em que eles se vestem com aparência humana e se manifestam fisicamente. Até o diabo tem a sua forma, mas também assume a forma humana e anda entre as pessoas, mas ninguém consegue reconhecê-lo. Naquele dia em meu quarto, quando o diabo se manifestou com seus 2 guarda-costas, ele me disse: Peter, estou nomeando você como embaixador de todas as bruxas da África Central. Você supervisionará as execuções e decapitações das vítimas. O diabo me disse: Pedro, de hoje em diante você não vai descansar. Você não dormirá à noite, trabalhará para mim sem descanso. O diabo disse: devemos trabalhar mais para ganhar mais almas do que o reino de Deus, para que a maioria da humanidade se junte a nós no lago de fogo e enxofre. Dessa forma, apenas alguns membros da humanidade entrarão na glória de Deus, mas a grande maioria da humanidade queimará conosco no lago de fogo e enxofre. A entidade que é inimiga de Deus me disse: Peter, para me servir adequadamente, há 3 coisas que você deve evitar. Você não deve ter misericórdia em você, você não deve ter amor em seu coração, você não deve perdoar e nunca deve aceitar o perdão das pessoas. O diabo disse: você supervisionará a execução e decapitação de 1.500 humanos nesta África Central todas as semanas. Você deve mirar naqueles que vão à igreja e executá-los. Considerando que eu era o líder dos bruxos da parte central do continente, estava ordenando aos bruxos de diversas regiões e países do continente que causassem acidentes de trânsito em toda a região a fim de atingir aquele número solicitado pelo diabo. Basicamente, eu estava oferecendo ao diabo um sacrifício de 1.500 almas humanas toda semana. Eu estava mirando e matando pastores cristãos. O problema é que existem pessoas que vão à igreja que não têm Jesus Cristo em seus corações. Rezam, mas não têm Jesus no coração. Eles foram minhas vítimas. Muitas pessoas brincam com as coisas de Deus. Então consegui destruir cristãos que até citavam o nome de Jesus Cristo contra mim. No entanto, o nome de Jesus não estava funcionando. O que importa não é citar o nome de Jesus, mas ter Jesus no coração e andar segundo a sua palavra. O diabo disse: considerando que você trabalhará sem descanso pelo meu reino, estou lhe dando 365 demônios porque o ano tem 365 dias. Amado, por 22 anos eu comandei 365 demônios que foram submetidos a mim. Os cristãos devem entender que o diabo e os demônios não descansam. Cada dia é uma guerra. Após minha iniciação, o diabo me deu 4 demônios pequenos para trabalhar comigo. Estes são os destruidores e têm trabalhado contra a humanidade desde o início dos tempos. Esses 4 demônios estão posicionados nos 4 cantos da terra. São macrocefálicos. Quero dizer, eles têm cabeças enormes. Suas mãos e olhos têm metros de comprimento. Eles realmente se puxam para frente com as mãos quando estão se movendo. Trabalho com eles há 20 anos.
Desde o início, o diabo disse ao primeiro demônio que ele estabeleceu no primeiro canto da terra: você vai enfeitiçar, envenenar e manipular o ar porque nenhum homem que vive na terra pode sobreviver sem respirar o ar. O objetivo do primeiro demônio implantado nos quatro cantos da terra é manipular e enfeitiçar o ar que as pessoas respiram na terra, já que nenhum ser humano que vive na terra pode sobreviver sem respirar o ar. Este demônio é capaz de injetar doenças, má sorte e maldições no ar que respiramos na terra. Assim, o ar que respiramos todos os dias na terra é uma ferramenta e o canal de manipulação que está nos afetando. Apenas por respirar o ar as pessoas estão sujeitas à manipulação. Então o diabo disse ao segundo demônio que ele implantou nos quatro cantos da terra: você vai enfeitiçar este solo porque ninguém na terra vive sem andar no chão. O diabo disse ao terceiro demônio implantado nos quatro cantos da terra: você vai enfeitiçar e manipular toda a água da terra, já que os humanos dependem da água. As pessoas da terra não podem viver sem água. Bebem água, lavam-se com água, cozinham com água. O propósito deste terceiro demônio era enfeitiçar a água na terra. A água é 70% da terra. Assim, até a água que bebemos é usada como ferramenta de manipulação pelo mundo das trevas. Sejam os oceanos, os mares, os lagos, os rios e os riachos, todos estão enfeitiçados por esse demônio. Devemos entender que sob todas essas águas existem cidades e reinos. Há casas e pessoas morando debaixo d'água. As pessoas que vivem debaixo d'água são diversas. Estes são espíritos marinhos. O quarto demônio que o diabo me deu foi o demônio que enfeitiça e manipula o fogo porque os humanos comuns usam o fogo para cozinhar. Quando as pessoas usam esses quatro elementos da natureza, elas são enfeitiçadas, manipuladas e aprisionadas. Enquanto você estiver na prisão, você pode orar o quanto quiser, o inimigo só vai rir de você porque você está nessa prisão. Capítulo 6 A guerra contra a humanidade e os três alvos amados. O diabo é inimigo de Deus e dos homens. Mas ele tem três inimigos que escolheu para destruir de forma sistemática. O primeiro inimigo do diabo são os homens de Deus. O segundo inimigo são as mulheres e o terceiro inimigo são os primogênitos. Um dia o diabo nos disse: vocês vão lutar e lutar contra pastores porque eles estão libertando meus escravos e prisioneiros graças ao poder que o Deus deles lhes deu. Você vai mandar as mulheres até eles. Você vai vestir essas mulheres com a beleza das minhas servas, as sereias, e mandá-las para a igreja. As cabeças dos homens de Deus são caras no mundo das trevas. A fornicação é o que faz com que pastores poderosos caiam e percam seu poder. José tinha uma estrela que brilhava porque ele deveria ser grande. É por isso que ele enfrentou o ódio do diabo e de sua família. No entanto, a última tentativa do diabo contra José foi a relação sexual ilícita. O diabo está em guerra contra as mulheres porque uma mulher deu à luz Jesus Cristo. A Bíblia diz: porém inimizade entre você e a mulher. Gn 13:15. O diabo disse: quando comecei minha campanha para matar Jesus Cristo, todos os homens fugiram, mas essas mulheres continuaram a segui-lo. E se as pessoas souberam que Jesus voltou à vida, é por causa dessas mulheres. O diabo ataca as estrelas e as bênçãos das mulheres graças às relações sexuais. É por isso que muitos políticos e celebridades têm muitas mulheres para usar suas estrelas e chances. O diabo chama as mulheres de suas ferramentas mais lucrativas. Ele me disse: eles fazem grandes obras para mim. O diabo jurou nunca deixar as mulheres sozinhas. Ele inventou doenças que afetam apenas as mulheres e, no ocultismo, as mulheres são mais poderosas e altamente estabelecidas do que os homens. Um dia, o diabo me disse: no jardim do Éden, Deus estava falando com Adão. Considerando que não poderia falar diretamente com Adão, conversei com a mulher e ela me ouviu. A mulher sempre me ouviu. Eu tentei muito vir contra Adão, mas não pude fazer nada contra ele. Mas foi graças à mulher que consegui capturar Adão. O diabo me disse: eu vou para o lago de fogo e enxofre com as mulheres e elas serão a maioria. Amados, as mulheres são mais valiosas que o ouro. E Deus pode usar as mulheres se elas se colocarem à disposição. E Deus ouve a oração das mulheres com mais facilidade do que a dos homens. Quando você tem uma mulher orando de joelhos, é garantido que seu marido será abençoado. Sabemos que os pais gostam do último filho e sabemos que as mulheres são agora a última criação de Deus. Existe um poder que Deus colocou nas mulheres que não está nos homens. Os homens de Deus são o segundo alvo do diabo porque estão desviando as pessoas do reino de Satanás para o reino de Deus. O terceiro inimigo de Satanás são os primogênitos. Deus disse a Moisés:
Separe os primogênitos porque eles pertencem a mim. Êxodo 13:2. O diabo é contra tudo que pertence a Deus. Quando o Senhor disser que você pertence a Ele, entenda que você está em guerra com o diabo. Quando fui iniciado, fui enviado para baixo do rio Congo para me casar. Fui engolido por uma serpente por 3 dias, como Jonas, que passou 3 dias no ventre do peixe. Mais tarde, a serpente me vomitou sob o rio Congo, no reino marinho das sereias. Passei 3 dias naquela civilização aquática. Quando cheguei ao reino das águas sob o rio Congo, casei-me com uma sereia. Alguns anos depois, tivemos 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Eles ainda estão vivos até hoje sob o Congo, mas eu não faço mais parte desse mundo. As crianças que deixei debaixo do rio Congo não são crianças normais porque seus pés são como os dos porcos. A união de um homem e uma sereia marinha produz demônios híbridos. As crianças que deixei debaixo do rio são demônios, não humanos. Eles não podem viver na superfície da terra, não podem levar o nome de Jesus Cristo e não gostam disso. Amados, estou aqui para pedir que busquem conhecimento, pois neste conflito para vencer o inimigo, vocês terão que estudá-lo, seu armamento e suas tropas. Você conhece o diabo porque ele é seu inimigo. A Bíblia diz: cada um deve submeter-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade senão a que vem de Deus. Romanos 13:1. As autoridades que existem foram designadas por Deus. No entanto, o diabo estabeleceu uma autoridade e uma administração paralelas que governam todos os países durante a noite. Assim, todos os países, cidades e ruas da terra são governados por uma autoridade paralela do diabo durante a noite. À noite, há um governante que governa a sua rua, seu bairro, sua cidade e seu país. Assim como no dia, o reino das trevas está trabalhando para afastar a humanidade de Deus para dominar e esmagar os homens. Eles trabalham para impedir que a humanidade vá à igreja porque a igreja é o abrigo da humanidade. Eles estão em guerra contra os cristãos. Na verdade, para manter a humanidade e os cristãos longe de Deus, estávamos posicionando 3 demônios no portão de todas as casas da terra, especialmente nas casas dos cristãos, a fim de dominá-los. Essas 3 entidades eram o demônio do peso, que deveria impedir você de orar e ler a Bíblia, o demônio da fraqueza deveria impedi-lo de ir à igreja e o demônio do sono, que deveria impedi-lo de acordar à noite para rezar. Se você quer ser um crente vitorioso, terá que vencer a noite e o sono. Uma vez que um cristão supere o sono, ele dominará o dia. A doença das pessoas fica mais difícil à noite por causa da intensidade e aceleração da manipulação. As pessoas morrem mais à noite do que de dia. Quando encontrei o diabo, ele me disse: você nunca mais dormirá à noite. Você trabalhará dia e noite. E durante 22 anos que passei no satanismo, nunca dormi. Enquanto as pessoas dormiam, nós trabalhávamos para o reino das trevas. Muitos cristãos que gostam de dormir registrarão derrotas de tempos em tempos. Quando algo ruim acontecia na vida de um cristão durante o dia, na verdade, já havia acontecido durante a noite. O que aconteceu durante o dia é apenas uma manifestação do que já aconteceu durante a noite. Os cristãos devem parar de gostar de dormir como os incrédulos. Somos soldados. Esses demônios no portão das casas das pessoas deveriam impedi-los de ir à igreja para orar e afastá-los de Deus. Quando um cristão está fazendo uma oração curta, lutando para ler a Bíblia e deixando de frequentar a igreja, ele está sob ataque. Ele pode nem perceber. O diabo não visa a todos. Há 2 coisas que o diabo combate na vida de um homem: o símbolo de Deus e a promessa de Deus. O símbolo de Deus em você é chamado de estrela. Você deve entender que o diabo começou seu combate contra a sua vida no momento em que você entrou no ventre de sua mãe. Você deve entender que desde o primeiro dia em que uma mulher está grávida, o reino das trevas é informado. A guerra demoníaca em sua vida é para roubar e sufocar sua estrela. Enquanto você tiver a promessa de Deus e o símbolo de Deus, a guerra nunca terminará em sua vida. Foi quando o mundo escuro viu sua estrela enquanto você estava no ventre de sua mãe que a batalha em sua vida começou. Antes do nascimento de Jesus Cristo, sua estrela foi monitorada e notada pelos magos no mundo das trevas. Quando Moisés era um bebê, ele enfrentou perseguições porque tinha uma estrela radiante em sua vida. Considerando que você tem a marca de Deus, a promessa de Deus e a estrela que deveria brilhar, você enfrentará uma guerra perpetrada pelo mundo das trevas. Todos os dias à noite eu estudava e investigava as estrelas das pessoas para saber o futuro das pessoas. Graças às estrelas, podemos saber se você será um empresário ou pregador ou terá um ótimo casamento.
Enquanto eu investigava as estrelas das pessoas durante 22 anos de ocultismo, estávamos classificando as estrelas em 7 categorias. A primeira estrela é uma estrela de casamento. Há pessoas que deveriam ter um ótimo casamento. A fim de atrapalhar o destino das pessoas, o diabo fez com que as pessoas se casassem com o parceiro errado. Existem prisões satânicas que aprisionam as almas enquanto ainda estão vivas na terra. Uma vez que um homem é aprisionado por Satanás, somente a intervenção de Jesus pode livrá-lo de sua situação. O diabo tem muitas prisões. Ele tem prisões debaixo d'água. Muitas pessoas estão em prisões debaixo d'água. Onde quer que haja um rio ou um lago, há almas aprisionadas lá no mundo debaixo d'água. O diabo colocou as pessoas no esgoto onde corre a água suja. Quando seu espírito for colocado em um esgoto, você sofrerá e passará por dificuldades. O diabo e as bruxas colocam as pessoas em rotundas. Quando o diabo e as bruxas o colocarem em uma rotatória, você dará voltas e mais voltas em sua vida. Existem pessoas que andam em círculos na vida por causa da manipulação. A Bíblia diz que você me buscará e me encontrará quando me buscar de todo o coração. Jeremias 29:13. O diabo e suas bruxas jogam as pessoas na lata de lixo. Uma vez que o diabo coloca seu espírito em uma lixeira, as pessoas manterão distância de você e você enfrentará rejeição por causa de seu espírito na lixeira onde as pessoas estão jogando sujeira. Quando o diabo e suas bruxas aprisionarem seu espírito em uma lixeira, você não apenas será menos simpático e menos acessível às pessoas, como também as pessoas se distanciarão de você e o rejeitarão porque a sujeira que as pessoas jogam na lixeira cairá sobre você. A Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Salmo 50:15. O diabo e as bruxas colocam as pessoas na prisão da floresta, longe das pessoas e das áreas residenciais. Uma vez que você esteja preso na floresta, na sociedade, ninguém notará você. Na floresta, o diabo e as bruxas colocam seus cativos em uma pequena árvore que crescerá com a vítima até o dia em que a árvore morrerá e cairá. Quando isso acontecer, o cativo se tornará livre. Se a árvore viver por 100 anos, você ficará cativo por toda a vida. O diabo e suas bruxas colocam as pessoas em uma garrafa. Uma vez que seu espírito esteja aprisionado em uma garrafa, você achará difícil orar. Se você só pode orar por 20 e 30 minutos, deve entender que está na prisão. Você terá que orar como um louco para quebrar a escravidão e quebrar aquela garrafa. As bruxas colocam as pessoas em uma panela e elas cobrem essa panela, o que significa que você nunca sairá e se levantará. O diabo e as bruxas podem prender um cristão ou um homem de Deus, mesmo que ele seja um pregador, o que significa que você pode ser um pregador e estar na prisão satânica. Quando um homem está em uma prisão espiritual, ele estará sonhando com cobras, soldados perseguindo e coisas estranhas. Continuação da segunda parte, Petero Cândido do Congo, Guerra aos Santos 7 destruindo as armas dos cristãos dormir. Nessa guerra contra a igreja, o diabo havia nos pedido para promover o sono espiritual na vida dos cristãos. O sono espiritual que o deveríamos criar na vida cristã era remover um estilo de vida de jejum e oração. No entanto, a Bíblia nos exorta a jejuar e orar. Quando encontrei o diabo pela primeira vez, ele me disse que eu nunca mais deveria dormir. Hoje os cristãos sofrem porque gostam de dormir pesadamente como as pessoas do mundo. E, no entanto, até o Senhor Jesus orou à noite. Um cristão que tem um estilo de vida de oração noturna será vitorioso e será vitorioso durante o dia. Devemos entender que demônios e bruxas não dormem à noite. Quando as pessoas dormem, as bruxas estão em pleno funcionamento. As consequências de suas atividades noturnas se manifestam durante o dia. Geralmente, as pessoas deste mundo, incluindo os cristãos, não entendem que os eventos e incidentes que aconteceram durante o dia são apenas manifestações de todas as coisas que aconteceram à noite. Na maioria das vezes, os magos observam em uma tela ou espelho como aconteceriam e dependendo da corrente do dia, armam emboscadas, bloqueios e armadilhas com base na imagem do dia que é projetada e avançada. Vemos que as atividades dos magos à noite se manifestam durante o dia. Além disso, o cristão que acorda cedo para orar controlará o dia e prosperará. E para fazer o crente dormir profundamente, 3 demônios são posicionados no portão de sua casa, que são o espírito de fraqueza, o espírito de sono e o espírito de peso. A Bíblia diz em Mateus 13:25-26, mas, enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. 26 Mas, quando a erva cresceu e deu fruto, apareceu também o joio.
A Bíblia diz em Provérbios 20:13, não ames o sono, para que não empobreças, abre os olhos, e te fartarás de pão. Doação de sacrifício. Além disso, fomos instruídos a remover a liberalidade, a oferta e o sacrifício na vida dos filhos de Deus. A noção de sacrifício vem de Deus. O diabo, que é um antigo morador do mundo celestial, copiou tudo que viu e deixou na região celestial. Por esta razão, o mundo de Satanás trabalha com sacrifício. Para ascender e gravitar para níveis mais altos no mundo espiritual, a pessoa terá que oferecer sacrifício, seja no reino de Satanás ou de Deus. A instrução e ordem do diabo, que foi a base de nossas operações, estipulava que não deveríamos permitir que os cristãos servissem a seu Deus com seus bens, caso contrário eles seriam abençoados e seriam grandes. Assim, fomos instruídos a nunca permitir que o cristão sirva a Deus com seus bens por medo de ficar rico. É perigoso quando um cristão combina oração e sacrifício de dar. Na Bíblia, quando Noé ofereceu um sacrifício que agradou a Deus, este falou e concluiu uma nova aliança com ele. A Bíblia diz em Gênesis 8:20-22, e Noé edificou um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. 21 E o Senhor sentiu um cheiro suave, e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a juventude, nem ferirei mais tudo o que vive, como fiz. 22 Enquanto a terra durar, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Amado, você deve saber que a oração nunca substituirá a semeadura, as oferendas e o sacrifício. Você pode orar o quanto quiser. A menos que você ofereça sacrifício e oferta, você permanecerá na pobreza. Estou aqui para lhe contar como sua vida foi destruída e como repará-la. Na verdade, o jejum e a oração nunca substituirão o sacrifício e as ofertas. O diabo nos disse para não permitir que os filhos de Deus oferecessem sacrifícios por medo de serem abençoados por Deus. O diabo está trabalhando para tornar os cristãos pobres. No mundo espiritual, o diabo nos disse que nunca devemos permitir que os cristãos sirvam a Deus com seus bens, porque é impossível tocar um cristão que serve a Deus com seus bens. Na verdade, no mundo invisível, as oferendas e os sacrifícios falam no quadro da luta espiritual. Quando visitamos as casas dos cristãos que dão a Deus à noite, em vez de suas casas, nos encontramos diante de lagos de água. Suas casas desapareciam à noite, mas eram visíveis durante o dia. É por isso que o diabo milita para impedir que o povo de Deus sirva ao Senhor com seus bens. De fato, a oferta fala a favor do semeador. A Assembleia dos Santos, por outro lado, era necessário remover da vida cristã a tradição de frequentar diligentemente a reunião dos crentes. Como disse Davi, um dia na sua presença é melhor do que 1000 em outro lugar. Salmo 84:10. Era necessário retirar a alegria e a satisfação de estar na reunião dos crentes na presença de Deus. Louvor e adoração. Além disso, o diabo nos instruiu a evitar que os cristãos gastassem tempo em louvor e adoração. Ele nos disse, você nunca deve permitir que eles priorizem o louvor e a adoração. Não permita que eles tenham momentos pessoais de adoração e louvor por medo de serem advertidos e libertados. De fato, no que diz respeito ao diabo, há libertação e libertação no louvor e na adoração quando o próprio Deus desce. A Bíblia diz em Atos 16:25-26, e à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os presos os ouviam. 26 E de repente houve um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos os grilhões de todos. E isso por causa dos elogios. Era absolutamente necessário destruir a devoção de adoração e louvor na vida diária do crente. Trabalhamos para evitar que o Filho de Deus tenha um momento pessoal de louvor e adoração. Era preciso voltar a atenção para outras preocupações relativas às coisas terrenas, vida de oração. Um dia Satanás me disse que é imperativo lutar contra a vida de oração do cristão. O diabo disse, na Bíblia, Daniel jejuou e orou por um mês. Assim que Deus respondeu à sua oração, tive que bloquear o anjo Gabriel por um mês no segundo céu. Se eu pude me opor à oração de Daniel, que era tão devoto, teremos que lutar contra a vida de oração do cristão. Para capturar um cristão, será necessário primeiro neutralizar sua vida de oração. Todo esse sono espiritual que o diabo semeou na vida cristã, e uma vez que os cristãos começam a ter dificuldade em ir à igreja e servir a seu Deus, quando não pode mais orar e jejuar, e assim que desistiu do caminho de vida de oferenda e sacrifício,
É neste momento que fomos livres para entrar e destruí-lo. Capítulo 8. Capturando as estrelas das pessoas. Irmão, devemos saber que dia e noite, os demônios vagam pelas ruas, pelas avenidas do mundo. Alguns desses demônios viajam pela terra fisicamente, eles estão bem vestidos à noite. Há homens e mulheres que vagam em hotéis e bares de luxo para dormir com humanos e capturar suas estrelas. Uma vez que fui iniciado no ocultismo, sempre que encontrava uma pessoa, eu tinha uma visão espiritual para determinar se o indivíduo tinha a marca de Deus em sua testa ou não. Aqueles que pertencem a Cristo têm a marca de Cristo em suas testas. Estávamos em guerra com os cristãos. Eu costumava ver os guarda-costas colocados em torno dos cristãos enviados por seu Deus. As pessoas que são cristãs nascidas de novo têm dois guarda-costas ao seu lado. Esses guarda-costas angelicais costumam usar uniformes militares semelhantes aos exércitos convencionais da Terra, mas esses soldados angelicais são muito altos e robustos. Eles nunca abandonam os filhos de Deus e os seguem continuamente. Irmão, o diabo visa homens e mulheres que têm a marca de Deus e a promessa de Deus. Você deve entender que a guerra que o diabo perpetrou contra a sua vida não começou na idade adulta, mas sim desde o ventre de sua mãe. De fato, enquanto ainda estávamos no ventre materno, o diabo tentava nos matar e roubar nossas estrelas, que são os recursos e destinos que Deus nos deu. O diabo nos declarou guerra enquanto estávamos no ventre materno. Ele queria nos matar e capturar nossas estrelas. A batalha na vida de um homem não começa na idade adulta, mas sim no ventre materno. Mais tarde, quando eu estava em frente ao púlpito, eu disse: enquanto eu testificar do Senhor Jesus Cristo, a chuva cairá na cidade, mas a chuva não cairá no estádio. Naquele dia choveu na cidade, mas não no estádio. Mas, apesar de tudo, esses charlatães decidiram agir. Eles pediram ao seu líder, que era um menino de 12 anos, para vir atrás de mim. Eu não podia vê-lo porque ele vinha por trás para me bater misteriosamente com um martelo, mas eu não podia vê-lo. Ele estava vindo para mim. E quando ele chegou a poucos metros do local onde eu pregava, caiu no chão porque sentiu como se alguém o tivesse golpeado na cabeça com um pedaço de pau. Quando ele caiu no chão, sangrava no nariz, na boca e nas orelhas. Ele me disse: eu sou o chefe dos feiticeiros. Fui enviado para executá-lo. Vim bater em você com um martelo invisível. Eu deveria bater em você com este martelo hoje. Naquele dia, mais de 600 pessoas foram salvas. Naquele dia, muitos muçulmanos e marabus vieram a Jesus. Fim.